Bom, então a gente vai aqui para a aula de Numerical Computation, né? A aula aqui ela engloba alguns tópicos que são também preparatórios, por isso a gente deixa ela no começo aqui, para tópicos, para assuntos que vão vir na sequência. Então, quais são os principais objetivos dessa aula aqui? Então, ela tem um tópico principal, né? É, que engloba basicamente tudo que a gente vai discutir aqui, né? Principalmente nos algoritmos que a gente vai usar para a solução dos nossos problemas aqui em Deep Learning, né? E o que a gente vai ver aqui é que fundamentalmente esses algoritmos que a gente usa para resolver as formulações matemáticas, né? Basicamente tudo que a gente vai fazer aqui envolve alguma formulação matemática e posteriormente algum tipo de otimização, né? Todo esse processo ele é iterativo, né? Então a gente precisa basicamente ir alternando etapas aqui de maneira iterativa até atingir uma determinada solução. E raramente, na verdade aqui na disciplina, eu me lembro de cabeça, não vai ter nenhum caso desse, né? Onde a gente vai tentar derivar analiticamente alguma fórmula ou algum tipo de solução analítica para os nossos problemas, né? Então, todos os métodos eles são iterativos, do que a gente vai discutir aqui para resolver chegar às nossas soluções. E, além disso, a gente vai usar problemas de otimização, né? Então, a gente vai usar ferramentas, né, vamos colocar aqui, de otimização para tentar encontrar essas soluções, né? Então, a gente vai tentar combinar essas duas visões, né? A otimização ela é inerentemente interativa, né? O objetivo principal dela, no fim das contas, aqui é tentar minimizar ou maximizar algum tipo de função, né? Então, como que a gente trabalha aqui em Deep Learning? A gente vai tentar formular um problema, vamos supor que é um problema de classificação. Então, se a gente tem um problema de classificação, nosso objetivo lá, vamos supor, é separar duas classes, né? Então, é encontrar matematicamente a solução, né, de uma equação de reta, de plano, de hiperplano aqui, né, dada por um determinado parâmetro, né, por exemplo, o parâmetro W aqui. Então, nosso objetivo é tentar encontrar o W, né? Então, eventualmente, a gente pode tentar formular, e é isso que a gente vai fazer ao longo de toda a disciplina, né? Formular esse problema por meio de um problema de otimização. Como, né? Vou colocar aqui de uma maneira mais genérica, né? A gente pode tentar, por exemplo, minimizar, vou colocar aqui o erro de classificação, vou chamar de EC, né? Mais formal aqui, né? Argmin, né? Em relação à variável W que minimiza aquele erro de classificação. Então, a gente minimizando esse erro de classificação, a gente vai encontrar qual que é o W que efetua essa operação, por meio, então, de uma ferramenta iterativa, né? Esse aqui é o lance, né? Que vai testando soluções até encontrar essa solução que a gente chama de solução ótima, né? Então, existem vários Ws aqui, né? Como a gente pode ver, que fazem essa separação, né? Alguns fornecem erro nulo, outros não, né? Então a gente vai tentar sempre buscar aquele cara que fornece o menor, o cara que minimiza aquela função, né? Esse seria o parâmetro então que a gente tá buscando, um argumento que minimiza então essa função aqui que a gente está buscando encontrar a solução, né? Também em alguns casos tem a solução aqui de sistema linear de equações, mas isso vai ser mais pontual. Vou deixar para discutir isso quando a gente for falar em cada caso, né? Então, em geral, aqui o que a gente tem esse é o cenário, né? A gente vai ficar muito mais falando em otimização. Eu vou começar a falar de otimização nessa aula aqui. Vou aproveitar para adiantar alguns conceitos, né? E alguns problemas que a gente tem em processos iterativos aqui que são recorrentes, que aparecem bastante em modelos de deep learning e que vale a pena comentar aqui, né? Eu vou falar alguns desses tópicos. Na sequência, a gente foca inicialmente só na parte de otimização. Bom, quais são os dois principais problemas aí que a gente pode inicialmente falar, que estão relacionados ao condicionamento numérico, né, das nossas soluções iterativas, né?
Os dois primeiros problemas são o overflow e o underflow, né? Então, o que que é o underflow? Começar com ele primeiro, né? O underflow, ele acontece, né, quando a gente tem um número muito próximo de zero e ele acaba sendo, no fim das contas, arredondado para zero, né? E isso é um problema, né? Porque a gente, em muitas situações aqui, a gente quer evitar, né, divisões por zero. Então, a gente não quer que esse número, de fato, seja arredondado para zero por uma questão numérica, né? Eventualmente, a gente não tem nem o número de bits necessário para representar aquele número, ele acaba ficando arredondado como zero, né? Então, a gente quer evitar isso em divisões, né? Ou, eventualmente, quando a gente vai fazer algum logaritmo, que é muito comum aqui, né? Muitas coisas envolvem log aqui em Deep Learning, como a gente vai ver, já vou mostrar um exemplo disso, né? E também é um caso onde a gente vai ter uma situação que, em geral, retorna esse tipo de grandeza aqui, que é um not a number, né? E acaba, não necessariamente vai gerar um erro durante a execução, mas que vai atrapalhar o processo de otimização, o processo iterativo que a gente vai eventualmente estar fazendo, né? Então, o underflow são situações onde a gente está muito próximo de zero, né? E o oposto disso seria o overflow, né? Quando a gente está num número muito grande, né? Magnitudes muito grandes, e a gente eventualmente vai fazer algum tipo de operação que pode levar a saturação, um valor infinito positivo ou negativo, né? Então, esses dois cenários são cenários que a gente tenta evitar ao máximo, né? Onde que eles podem ocorrer, né? Então, vamos pegar como exemplo aqui uma coisa que aparece muito, vai aparecer muito nas nossas aulas aqui, principalmente na parte de classificação, usando o método de Deep Learning, né? Que é a função softmax, né? Então, o que que é a função softmax? Ela aceita como entrada aqui um vetor, né? Tem um vetor x, né? E ela faz essa operação, né? Ela vai pegar cada elemento i desse vetor, né? Então, ela é uma operação que é feita para cada elemento, né? Por isso ela tem esse índice i aqui, né? Então, a gente vai pegar cada elemento do vetor xi e vai normalizar pela soma do exponencial de todos os elementos, os n elementos do vetor xi, né? Então, eu pego o elemento i, normalizo ele pela soma de todos os elementos daquele vetor, né? Então, se eu tenho vetor lá com várias posições, né? Eu tenho cada uma das n posições desse vetor, né? Então eu vou aplicar para cada uma dessas posições essa operação aqui, né? Eu vou pegar aquele valor e vou dividir ele pela soma de todos os valores, dos exponenciais, né? Então veja que aqui já pode ter o problema que eu comentei antes, né? Um logaritmo de ser zero, além do problema da divisão. O numerador aqui também pode ser zero, né? Então tenho dois casos aqui onde eu posso acontecer, onde pode ocorrer o underflow, além de eu estar fazendo a exponencial de um número. Então, se esse número for muito alto, eu também posso causar problemas de overflow, né? Então, essa operação, que a gente vai falar mais adiante na disciplina aqui, né? Como eu disse, ela pode, quando eu tenho valores muito negativos, por exemplo, né? Vamos pensar no denominador primeiro aqui, né? Eu tenho valores muito negativos aqui, né? O que acontece é que eu vou ter um exponencial de um número negativo lá, um número c qualquer, né? Vamos supor, né? Que eu esteja calculando um valor qualquer aqui numa posição do vetor, né? E esse cara, no fim das contas, ele vai transformar em uma coisa do tipo 1 sobre tal de c, né? Então, isso aqui rapidamente, se esse número for muito grande, né? Ele rapidamente vai tender a zero, né? Se eu tiver esse tipo de condição no denominador, então, eventualmente eu posso estar somando coisas que estão muito próximas a zero e, no fim das contas, ter um denominador nulo, né? E aí, claro, vou cair na condição de underflow, né? O contrário também pode ocorrer, né? É mais fácil olhar no numerador aqui, né? Imagine que eu tenho um valor muito alto aqui, né? Positivo, então esse valor muito alto positivo, quando eu faço um e elevado nesse valor muito alto positivo, o valor também pode tender a um valor muito alto como infinito, né? Ou posso estar levando a uma situação de overflow, né? Então, o que que você faz nesse caso aqui, que é uma situação bem comum, né? Para tentar evitar essa condição, né? A gente vai fazer uma transformação aqui nos dados, né? Então, onde eu tinha um vetor x, eu vou passar a ter um vetor z, aonde cada elemento do x aqui vai ser subtraído do maior valor de x, né? Aqui é legal você, como exercício, né, para se convencer, né, de como que isso pode ser útil, fazer três análises aqui, né? Uma é quando você soma uma constante uma constante qualquer aí, né?
a essa função softmax, você observar que isso, na verdade, não altera o valor do softmax. Então, faça como exercício aí, né? É, crie um vetor qualquer aqui, né? É, faça o softmax sem essa soma da constante e depois com a soma da constante e observe o que acontece com o valor final, né? Do softmax. É legal para você se convencer. Outra coisa, observe quando esse número for muito negativo, né? O que que acontece quando eu subtraio esse valor aqui, né? Então você vai ver que eu vou, na verdade, acabar com o underflow, forçando o numerador aqui a aparecer pelo menos um valor de 1, né? Isso aqui ajuda na normalização aqui, evitando o underflow. Então, pense nesse cenário aqui também, imagine que você tem pelo menos um ou vários valores muito negativos aqui nesse teu vetor, e veja o que acontece quando você efetua essa operação. O mesmo você vai observar quando o valor é positivo, né? Quando a gente acaba evitando o overflow. Eu não vou fazer aqui, né? Acho que cabe, é legal para você se convencer e entender melhor isso, você fazer por conta aí para tentar observar, né? Então fica como exercício esse pensamento aqui, criando um vetor arbitrário qualquer aqui, né? Só para você exercitar esse raciocínio. Outro problema bastante comum, né, que a gente vai encontrar, principalmente quando a gente começa a englobar algum tipo de análise matricial. Eu vou mostrar um exemplo de algoritmo que usa uma matriz, por exemplo, né, e que pode ser um problema aqui ao longo do processo iterativo, é o mau condicionamento, né, poor conditioning, né, a gente chama aqui, quando a gente tem a gente, na verdade, quer medir quão rápido, né, uma função muda com pequenas alterações nas entradas. Então, o condicionamento, ele vai dizer para a gente, na verdade, isso, né? Se eu tenho uma entrada que varia pouco, né, num intervalo muito pequeno, e isso gera, numa saída, por exemplo, né, uma função aqui, né, uma variação muito alta, isso é um indicativo de quão bem ou mal condicionado a gente está, né? Particularmente isso nos interessa aí, quando a gente tem uma função, por exemplo, que envolve um cálculo matricial como essa que está aqui, né? Então, vamos supor que eu tenho um vetor x, ele gera uma função f de x aqui, né? Que é a multiplicação de uma matriz A, a inversão de uma matriz A e a multiplicação dessa matriz pelo x, né? A gente pode observar, né, ou dar um grau de condicionamento aqui, né? O que a gente chama de condition number, né? Como uma relação da magnitude do maior alto valor e do menor alto valor dessa matriz. Então, é uma relação, por exemplo, do maior lambda i, né, que eu vou chamar aqui, o alto valor dessa matriz, e o menor, né, alto valor dessa matriz, normalmente em módulo, né. Essa relação aqui nos dá um número, né, e esse número aqui pode nos ajudar a olhar o condicionamento, né, dessa matriz e, consequentemente, o condicionamento dessa métrica aqui que a gente está buscando, né. Quer dizer, quanto que uma variável, uma função varia em função da entrada, né, uma pequena variação da entrada. Então, esse número, quando ele é muito grande, né, quando esse condition number de uma matriz é muito grande, né, a inversão da matriz ela é particularmente sensível a qualquer erro na entrada, né. Então, a gente tem, na verdade, uma situação de poor conditioning, né. E o que que acontece quando eu estou numa situação de poor conditioning? Então, essa matriz, né, quando eu fizer qualquer operação com ela, né, ela vai amplificar, né, qualquer tipo de erro, eventualmente, que eu tenha, né. Ou seja, ela vai gerar grandes variações na saída por pequenas variações na entrada, né? Ou seja, ela vai impor mais erros numéricos aí no processo, que é algo que a gente quer evitar, né? Então, isso é uma coisa que também pode acontecer bastante, né? Tem técnicas para evitar isso, e a gente vai falar sobre algumas delas aí ao longo da disciplina, principalmente quando as nossas operações envolverem aqui operações matriciais, tá? As funções que a gente vai trabalhando envolvam operações matriciais. Bom, dito isso, acho que a gente já pode começar a falar então sobre otimização, né? Então, otimização vai ser um tema recorrente ao longo da disciplina. A gente vai falar de vários métodos de otimização, vai voltar bastante sobre essa discussão de otimização. Eu gostaria de aproveitar essa aula esse vídeo agora, né? Já que tem bastante relação com esse tema de eh, numerical computation, né? Então, eu acho que é um bom momento para a gente falar, ou pelo menos apresentar os primeiros conceitos de otimização que estão relacionados aos métodos
com base no gradiente, né. Então, eu gostaria de, nessa aula, apresentar esses conjuntos de métodos, né, e usar isso aqui para a gente, já ir começando a formar uma base aí para as discussões que vão vir na sequência, tá. Então, como eu comentei no início da aula, a gente vai sempre usar a otimização aqui como uma ferramenta para chegar num determinado fim, né. Então eu vou tentar usar um método de otimização para tentar resolver um problema de otimização que eu formulei visando uma determinada tarefa de reconhecimento de padrões, que é classificação, regressão, clustering, enfim, né. Todas as tarefas que a gente vai ver aqui, no fim das contas, elas são formuladas por meio de otimização. Então, a otimização, na verdade, ela é um meio do caminho entre, o que eu quero, né, então eu tenho meu objetivo aqui, que é acertar a classificação, acertar a regressão, fazer clustering, né, eu tenho as minhas entradas aqui, né, eu tenho os meus dados, né, basicamente, o que nós temos à nossa disposição, né, e para eu poder chegar naquele meu objetivo, então, o meio do caminho aqui é tentar formular tudo por meio de métodos de otimização. Então, por isso que a otimização vai aparecer em todas as nossas aulas, basicamente, de agora em diante, né. Em geral, né, a gente vai sempre falar os métodos de otimização vão sempre ser de minimização ou maximização. Muito mais minimização, na verdade, né. Vai trabalhar muito mais nesse contexto aqui do que maximização de uma função f de x qualquer, que tenta refletir para nós o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Acertar a classificação, acertar a regressão, acertar o clustering, e aí cada caso a gente vai discutir individualmente na sequência da disciplina. Bom, se essa função f de x aqui, né, normalmente a gente dá um nome para ela de função objetivo, né? Ah, seria um termo mais geral para ela, né? Quando a gente está falando de minimização, no fim das contas ela acaba virando uma função custo, né? Ou a loss function ou error function, né? De todos esses termos aqui, o que mais vai aparecer muito, né? Que a gente vai se referir aqui é loss function. Então esse é o nome que a gente vai dar para a função f de x, que a gente está tentando minimizar, que vai refletir a minimização de alguma coisa. Por exemplo, minimizar o erro de classificação, como eu comentei no início, né? E o valor que minimiza, então, né, o x que minimiza essa função aqui, né, a gente vai usar essa nomenclatura aqui, o x asterisco, né? Então, ele vai ser o argumento aqui que minimiza a função f de x. Outro detalhe importante, né, que vai fomentar, então, os métodos baseado em gradiente aqui, né, é que a inclinação dessa função f de x ao longo de toda a definição dela, né, eh, a derivada ela dá para nós aqui a inclinação, né. Então a inclinação está relacionada à derivada, né. E por que que a derivada e a inclinação são importantes, né? Porque elas vão servir para a gente como uma espécie de guia, né, no processo de otimização. Então veja que se o processo de otimização é encontrar um mínimo ou um máximo, vamos pensar no máximo para ficar mais fácil, né. Vamos supor que você é um cara que quer escalar uma montanha, né, e você quer chegar no alto daquela montanha, né. Partindo basicamente aqui de uma determinada região mais baixa, chegar até o topo, né. Você sabe que se você conhecer as inclinações máximas da montanha, né, aquilo pode te dar um direcionamento mais rápido, né, pra chegar até o topo da montanha. Então se você seguir por regiões, que tem uma inclinação mais alta, existe uma chance maior de você chegar mais rápido ao topo daquela montanha. Uma outra analogia é o cara que quer esquiar, né, então o cara que quer esquiar é um pouquinho diferente o problema, né, ele quer sair de um ponto mais alto de uma montanha, e ele vai descendo aquela montanha até chegar o mais rápido possível, né, se for uma competição, por exemplo, né, na região mais baixa, ou seja, um mínimo ali, né, daquela região. Então esse cara também vai procurar por inclinações mais abruptas, né, porque aquilo vai fazer com que ele, consiga, gerar uma aceleração maior e chegar mais rápido, então, lá naquele ponto, né. Então, ambos os casos, né, a gente pode ver aqui que a inclinação, né, uma analogia mais simples aí, né, a inclinação, que é medida por meio da derivada, pode fornecer esse caminho, então, mais rápido aí, né. Então,
No fim das contas, né, se a gente estiver pensando num problema de minimização, né, essa inclinação, a derivada, ela vai dizer para nós quanto que uma mudança em x, ou na variável x que a gente está buscando, né, vai se refletir em melhorias ou avanços ali em y, que seria para nós, por exemplo, f de x, né? Então, essa derivada vai ser uma espécie de uma bússola para nós, né? No sentido de fazer as melhorias, né? Caminhar ao longo da função f de x até chegar no mínimo que a gente está buscando. É o guia mesmo, né? É o que vai nortear o caminho, né? Se a gente for olhar aqui mais matematicamente, que eu acabei de falar, né? Imagina que a gente tem uma função f de x aqui, que é meio x ao quadrado, né? Que é essa função pontilhada em azul, né? E eu estou plotando a derivada dela, né? Que é a filhinha de x aqui, que é igual a x, né? O que acontece para valores de x maior que zero, né? Para valores de x maior que zero, a gente tem que a derivada é positiva, né? Então, se eu for olhar a derivada para valores positivos, significa que se eu quiser encontrar o mínimo dessa função que está aqui, né, eu tenho que ir na direção que decresce f, né? Ou seja, eu tenho que mover nessa direção aqui para atingir o mínimo, né? Então, se eu estou num ponto qualquer e eu sei que a derivada é positiva, significa que eu tenho que caminhar para a esquerda aqui para atingir o mínimo. De maneira similar, né, se eu estou num ponto qualquer aqui, eu conheço que a derivada, conheço a derivada e a derivada é negativa, ela me diz então que eu tenho que andar na direção direita aqui, né, para atingir aquele mínimo, né? E aquele mínimo particularmente tem uma característica interessante, que é a derivada dele aqui, né, é zero. Se a derivada dele é zero, um ponto onde eu encontro uma derivada nula já é um indicativo para mim que aquilo lá é um ponto de mínimo, né? Foi mais ou menos nessa filosofia que esses métodos baseados em gradiente funcionam, né? Então, como eu disse, ele é uma bússola, né? Se eu estou num ponto qualquer aqui e eu conheço a derivada, então a derivada vai me dizer para onde eu tenho que ir. Eu vou para a esquerda ou para a direita, nesse caso aqui, né? Então, é nessa ideia, claro que a gente vai generalizar isso aqui para funções multidimensionais daqui a pouco, né? Mas só para já ir pegando o espírito da coisa, o caminho é por aí, né? Bom, esses pontos de derivada zero aqui, eles são um pouquinho mais... são tão triviais, né? Porque, bom, além deles não terem nenhuma informação para que direção a gente deve mover, né? Não necessariamente eles significam que a gente chegou onde a gente queria. Por quê? O primeiro motivo é porque um ponto de derivada nula ele pode ser um ponto de mínimo, pode ser um ponto de máximo, ou pode ser um platô aqui, né? Chama de saddle point, né? Pode ser aqui um ponto que não é nem de mínimo nem de máximo, mas que tem derivada nula, aqui onde está tendo uma transição de valores negativos para positivos da função, né? Então, olhar só simplesmente a derivada não nos faz caracterizar ou diferenciar esses três casos aqui, né? Além disso, né, vamos supor que a gente tem essa função aqui que a gente está tentando encontrar um mínimo, né? Veja que essa função ela tem vários pontos de mínimo, né? Ela tem esse ponto de mínimo aqui, ela tem esse ponto de mínimo aqui e esse ponto de mínimo que está aqui. Cada um desses caras aqui a gente chama de mínimo local, né? Mas tem um desses três mínimos que fornece o menor de todos os valores, né? Que é o que a gente chama de mínimo global. É esse cara que está aqui, né? Quando eu paro, né, nesses pontos aqui de derivada nula, né? Imagina que eu estou andando pela função e encontro esses pontos aqui. De antemão, eu normalmente não sei se esse ponto é de mínimo local ou se ele é um mínimo global, né? Então, por exemplo, entre esses dois pontos aqui, se eu parasse aqui e eu parasse aqui, vamos supor que esse f de x está me representando aqui o erro de classificação, né? Que é o exemplo que eu estou usando desde o início aí, né? Tanto esse ponto aqui quanto esse ponto aqui, apesar desse ser um pouquinho menor, eles podem ser razoavelmente satisfatórios para o meu objetivo, né? Já um mínimo como esse aqui, além de apresentar um erro maior, a gente pode ver que ele está muito próximo de valores muito altos aqui, né? Então, ele é um cara que, eventualmente, a gente poderia querer evitar, né? Então, também, a gente não sabe, todos esses caras têm derivada nula, né? Mas como é que eu faço para escapar de um ponto como esse daqui e ir para esse ponto aqui, ou, no cenário ideal, ir para esse ponto aqui, né? A gente vai discutir melhor cada um desses casos aqui ao longo da disciplina, mas é importante vocês se darem conta desde já desses cenários, dessas definições que são importantes, né? Bom,
O método clássico, então, para a gente tentar usar a derivada como guia para chegar na solução de uma função, né, de mínimo, né, de otimização, aí, que é o que a gente está buscando, é a descida em gradiente, né, o gradient descent. Aí, né? Então, qual que é a ideia do gradient descent? É usar o gradiente de uma função, né, então uma função g de x qualquer, a definição do gradiente dessa função é dada por um vetor, sendo que esse vetor ele é um vetor de derivadas parciais. Então veja que agora que eu já estou falando em um vetor, né? Então x é um vetor, não estou usando mais uma função unidimensional, já estou no caso multidimensional. Tá? Então ele é um conjunto de derivadas parciais aqui, né? Em relação a todas as n variáveis daquele vetor. Então se esse vetor tem n posições aqui, né? Então ele é multidimensional, então ele tem n variáveis aqui. O vetor gradiente ele vai ser dado, né? Pelo conjunto de derivadas parciais aqui em todas essas direções, né? É isso que esse operador nabla aqui ele efetua, né? Essas derivadas parciais em cada direção. Né? Se eu fosse olhar então aqui, né, uma função qualquer em duas dimensões, né, x e y aqui, né, e f de x, y, né? Se eu fosse plotar esse vetor, né, então plotei ele aqui no plano de baixo para ficar mais fácil de ver, né? E fosse olhar, por exemplo, a magnitude, a direção e o sentido desse vetor, né? Veja que como o gradiente é um vetor, eu posso extrair todas essas informações dele, né? E plotar isso aqui, né? Então, o que que ele vai indicar? Ele vai indicar que em regiões onde eu tenho uma variação mais abrupta, a magnitude dele vai ser maior, como a gente observa aqui, né? Em regiões onde a variação é nula, como essa região aqui, como a região do mínimo dessa função aqui, né? A norma desse vetor, né? A magnitude, né, desse vetor aqui, ela tende a zero, né? Então, se eu olhar para a magnitude do vetor e para onde ele está apontando, né? Eu fiz um desenho aqui de uma outra maneira para ficar um pouco mais fácil de ver isso, né? Imagina que eu tenho uma função como essa que eu desenhei ali, né? E eu estou plotando ela por meio de curvas de nível, né? Estou fazendo cortes aqui em diferentes regiões da função, né? Imagina que eu estivesse fazendo cortes aqui em diferentes regiões da função e olhando em termos de curva de nível, né? Só em duas dimensões, né? O que que é essa curva de nível? Valores que caem nesse mesmo ponto aqui da curva de nível, eles têm o mesmo valor na função. Né? Então, o que que o gradiente fornece? Né? Então, vamos supor que eu estou nesse ponto aqui. Ó. O gradiente, então, ele vai ser um vetor que aponta na máxima variação da função naquela direção. E ele vai ser tão maior quanto mais abrupta for a variação da função naquele ponto. Então, se ele tem uma variação muito abrupta aqui nessa direção, a magnitude do vetor vai ser maior. Se ele tem uma variação menos abrupta aqui, a magnitude do vetor vai ser menor, mas ele vai estar sempre apontando na direção de máxima variação. Então, se eu tenho um vetor apontando na máxima variação da função, seguindo aquela ideia que eu falei do cara que está querendo esquiar ou subir a montanha, né? Eu posso seguir a direção contrária, por exemplo, desse cara, para tentar chegar no mínimo da função. E é isso que dá origem, então, ao chamado gradiente, descida em gradiente, o primeiro método aqui que a gente vai chamar de steepest descent, né? Aonde a gente vai basicamente aplicar de forma iterativa de novo, né? Então, iteratividade é um ponto-chave aqui nos nossos conceitos, né? Essa expressão que está aqui. Ou seja, eu vou tentar achar uma nova solução partindo da solução antiga em direção contrária, é isso que esse menos significa, né? Ao gradiente da função, né? Na etapa anterior. Tá? Aqui a gente também adiciona um alfa, né? Um parâmetro que ele é definido a priori, né? Learning rate aqui, né? A gente vai falar bastante sobre esse cara ao longo das aulas de otimização, né? E esse cara vai dizer para nós aqui o quanto que eu quero levar em conta o gradiente, né? Se eu quero levar em conta qual o percentual daquele gradiente que eu quero levar em conta. Eu posso tentar setar um alfa um pouco menor, né? E dando passos modestos aqui em relação à direção, sentido do gradiente, né? Ou eu posso usar um alfa maior e considerar mais essa magnitude, né? Mas em geral a ideia é a seguinte, né? Eu estou num ponto x qualquer, eu preciso dar um passo em direção ao mínimo. Qual que é esse passo? Bom, primeiro eu vou calcular o gradiente naquele local. O gradiente é dado por esse vetor que está aqui. Então eu vou seguir na direção contrária do gradiente, que vai ser essa direção que está para cá. Quanto? O alfa que vai me dizer. Não vou considerar não todo o gradiente, mas um percentual dele.
E aí eu posso dar, por exemplo, um passo, né? O próximo passo vai ser naquela direção. Recalculo o gradiente, dou um passo de novo e vou fazendo esse processo iterativo até que eu não tenha uma variação, né? Uma variação significativa aqui, né? Opa, ver aqui. Não tem uma variação significativa e encontre um ponto que seja um ponto de derivada nula, que seja possivelmente o mínimo que eu estou buscando. Tem aqui no lado direito uma outra forma de enxergar isso aqui, né? Então eu parto de um ponto qualquer, que é esse ponto que está aqui, ó, né? E vou seguindo o gradiente até chegar num ponto de mínimo, né? O gradiente ele é tão maior quanto maior a variação da função. Então por isso que no começo eu tenho uma variação bem abrupta aqui, né? E depois ela é bem pequenininha, porque o gradiente aqui, então, ele vai reduzindo, né? Então, eu acabo reduzindo meus passos da minha busca, né? Então, esse é o Steepest Descent, né? A gente vai falar mais sobre ele mais adiante, mas pelo menos você já tem uma visão geral aí para as primeiras aulas, para entender um pouquinho melhor como que as coisas vão funcionar mais adiante. Outra definição importante, né? Vai gerar também um método de otimização que a gente vai usar em alguns pontos aí, é a matriz hessiana, né? Então, a matriz hessiana, ela é uma matriz de derivadas segundas, né? Então eu tenho uma matriz que vai ter essa cara aqui, por exemplo, né? E cada elemento da matriz aqui, cada elemento da matriz vai ser uma derivada segunda da função, então da função que eu estou analisando, né? É, em relação à variável i e j. O que é esse i e j, né? Então o primeiro elemento da matriz aqui, que é o H11, vamos chamar, né? Então ele vai ter uma derivada segunda aqui em relação a x1 e x1. Por H12 vai ser x1, x2 da função, né, f de x para cada um desses pontos. Então eu monto essa matriz hessiana dessa maneira, né? Então o que eu vou ter aqui são derivadas parciais, né? Uma outra forma de enxergar essa definição da matriz hessiana é que ela é a jacobiana do gradiente. A matriz jacobiana eu não defini aqui, tá lá no livro, né? Quando você for dar uma olhada nesse capítulo lá, eu vou comentar aí depois, você vai enxergar essa definição lá. Mas eu vou deixar para falar sobre isso pontualmente, porque agora isso aqui não é exatamente importante para nós, tá? O que a matriz hessiana tem de especial, né? Ela ajuda a gente na análise do gradiente. Então, pontos onde o gradiente é nulo, eu posso olhar algumas definições da matriz hessiana, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma decomposição em autovalores e autovetores para ver se essa matriz ela é positiva definida ou negativa definida, né? Lembre que isso tem relação lá com os autovalores, se são positivos ou negativos. Pode olhar a aula de álgebra linear lá para checar isso daí, né? Mas o ponto importante é que se a hessiana for positiva definida, aquele ponto de gradiente nulo ele é um mínimo local. Ao passo que se ela for negativa definida, então aquele ponto de gradiente nulo ele é um máximo local. Então veja que a hessiana já ajuda a enxergar esse tipo de situação. Além disso, né? Existe um outro método de otimização que é parecido com a descida em gradiente, que é o método de Newton, né? Que usa uma ideia similar aí ao descida em gradiente, só que ao invés de ir descendo simplesmente olhando para o gradiente, né, ele faz uma aproximação quadrática, né? E qual que é a ideia, né? Então, vamos supor que eu tenho uma função f aqui, que é essa função vermelha que eu quero encontrar um mínimo, né? E eu estou num ponto qualquer aqui. A ideia do método de Newton é você fazer uma aproximação quadrática, ou seja, você representa aquela função naquele ponto ali por meio de uma função quadrática, que é essa azul aqui, né? É como se você estivesse fazendo uma aproximação da função vermelha pela função azul, sendo que essa função azul é de antemão definida para ser quadrática, né? Então você faz essa aproximação e o próximo passo que você vai dar, ou seja, o θk mais 1, né, que é o próximo valor que você vai tentar aqui, né, que antes era dado pelo gradiente, agora vai ser dado pelo mínimo da função azul. Ou seja, se eu conheço a função azul que eu aproximei aqui, eu vou encontrar o mínimo daquela função azul e vou dar um passo em direção àquele mínimo. E aí vou caminhando em direção ao mínimo da vermelha, né, que é o meu objetivo. Então, se eu dei esse passo aqui, eu vou fazer de novo uma aproximação quadrática aqui, vou de novo dar um passo em relação ao mínimo. Então,
O papel que o gradiente fazia no exemplo anterior é o papel que essa função quadrática faz para nós aqui no sentido de dar a direção, né, para onde a gente tem que ir. Tá? Então, o mínimo da função quadrática é o próximo passo aqui desse método iterativo, né? Então, quando a gente faz essa aproximação de segunda ordem, essa aproximação quadrática, né, usando, por exemplo, uma série de Taylor, né, para funções multidimensionais, né, essa aproximação envolve o aparecimento, então, da matriz hessiana, né? Então, é por isso que no método de Newton, então, ao invés de eu ter aqui, né, simplesmente o gradiente, né, eu tenho a matriz hessiana, a inversa da matriz hessiana multiplicada pelo gradiente. Então, isso aqui, no fim das contas, é o que está refletindo essa aproximação do mínimo. Não vou detalhar isso aqui agora, porque a gente vai voltar no método de Newton mais adiante, né? O importante agora é só você saber que existe essa aproximação quadrática e a matriz hessiana, então, surge a partir dessa aproximação quadrática que tem a ver com uma série de Taylor, né? Mais adiante a gente vai voltar nessa discussão. Outro detalhe importante com relação à otimização que vai aparecer muito aqui em Deep Learning é a história da otimização com restrições, né? Restrições que podem ser de igualdade ou desigualdade, né? Então, também para a gente começar a falar um pouquinho disso aí, eu acho que é importante a gente botar algumas definições que são relevantes, tá? Eu vou tentar explicar essas definições de otimização com restrição por meio de um exemplo. Vamos supor que o nosso objetivo fosse encontrar o máximo dessa função aqui, dada por 0,25x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, que está plotada por meio dessas curvas de nível aqui, né? E com uma restrição de igualdade, ou seja, que a minha solução tem que passar por essa restrição aqui, onde 5 menos x1 menos x2 é igual a zero. E está plotado por meio dessa reta, que isso aqui seria um plano, né? No espaço da função aqui, né? Mas nessa curva de nível acaba virando essa reta, né? Se eu não tivesse a restrição, a solução mínima aqui, né? Para esse cara, onde o gradiente é zero, né? Você pode até checar aí se você quiser, né? Derivar esse f aqui igualar a zero, né? Em relação a x1 igualar a zero, derivar o f em relação a x2 igualar ao zero, né? Que é onde o gradiente é nulo da função, né? Você vai ver que o ponto é o x1 igual a zero, x2 igual a zero, que seria esse mínimo que está aqui, né? Só que acontece, agora a minha restrição tem que passar por esse ponto aqui, ó, 5 menos x1 menos x2, ou seja, tem que achar o menor valor da função que respeita essa restrição. Ou seja, que está nessa reta aqui, desenhada entre x1 e x2. Tá? Que é exatamente essa reta que eu desenhei aqui. Se a gente for olhar aqui, meio que tentar resolver isso visualmente, a gente vai observar que essa solução está aqui, né? O menor valor que respeita a igualdade aqui, né? Que respeita essa restrição de igualdade e que encontra o menor valor para a função, é o ponto onde o x1 é 4 e o x2 é 1. Tá? Esse é o menor, vai resultar no menor valor da função f de x e vai respeitar essa restrição aqui, né? Mas como que a gente poderia automatizar esse processo, né? Em vez de tentar ir meio que no olho, ou ficar tentando soluções aqui, né? Então, isso aqui parte de um processo que leva em consideração, no primeiro momento aqui, a análise dos gradientes, tanto da função quanto da restrição em vários pontos. Então, por exemplo, eu desenhei aqui, ó, o gradiente da restrição em vários pontos, que é esse nabla ômega aqui, né? Então, o que que é esse nabla ômega? Ele é a derivada do ômega em relação a x1, que vai dar a menos 1, né? E vai ser a derivada do ômega em relação ao x2, que vai dar menos 1 também. Então, ele é um vetor, está ali no espaço, né? Apontando sempre para menos 1 e menos 1. Saindo da origem aqui, eu só desenhei ele num outro lugar aqui, ó, em cada ponto da função, sempre apontando lá para o menos 1, menos 1. Tá? E em cada um desses pontos aqui, eu também desenhei o gradiente da função. Então, o gradiente da função está sempre apontando para a máxima variação da função, ó. Então, aqui a máxima variação ele é sempre ortogonal à curva de nível, né? Essa é uma outra observação importante, né? Então, ele está sempre apontando na máxima direção. Aqui também está e aqui também está. O que acontece na solução ótima aqui, né?
A solução que respeita a restrição e é o menor valor da função. Os dois gradientes eles vão estar alinhados. O que significa estarem alinhados? Que se eu somar o gradiente da função com o gradiente da restrição de igualdade multiplicado por um fator que eu não sei quanto que é aqui, que é esse lambda, né? E igualar a zero, né? Eu consigo fazer com que o efeito de um gradiente anule o do outro, né? Se eu souber esse lambda, né? Então eu consigo observar que na verdade existe essa relação que está aqui, né? O gradiente da função está alinhado ao gradiente da restrição de igualdade na solução ótima, né? Então esse aqui é o ponto-chave para encontrar a solução de um problema de otimização que tem restrição. Isso vai dar origem ao que a gente chama dos multiplicadores de Lagrange, né? Que é esse valor lambda que está aqui. E qual que é a ideia desse negócio? Então, o que a gente vai fazer é montar uma função chamada lagrangiana. O que é o lagrangiano? O lagrangiano é uma função que eu levo em consideração as variáveis do meu problema e os multiplicadores de Lagrange. O que é essa função? Então, ela vai ser a função que eu quero encontrar o mínimo ali, né? Então, é o 0,25x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, mais o multiplicador de Lagrange vezes a restrição, nesse caso aqui, de igualdade. Poderia ser de desigualdade, poderia ser qualquer restrição. Então, esse método ele é mais genérico. Eu optei por mostrar restrição de igualdade, que é mais fácil de enxergar, né? Então, eu consigo montar esse lagrangiano aqui. Então, por que ele é importante e o que ele tem a ver com essa derivada aqui, né? A relação dele com a derivada é a seguinte, ó. Se eu montei o lagrangiano, então eu posso simplesmente calcular a gradiente aqui desse lagrangiano e igualar ele a zero. É exatamente o que está aqui, né? Então eu sei que os gradientes vão estar alinhados, né? Então veja que se eu deixar o nabla aqui em evidência, eu vou ter f de x mais lambda ômega x, né? Que é exatamente a função lagrangiana, né? Então eu tenho, por definição, no ponto ótimo, o lagrangiano vai ter derivada nula. Então é exatamente esse procedimento que eu apliquei aqui, né? Fiz a derivada em relação a x1, x2 e agora ao lambda, né? Montei um sistema linear de equações e encontrei a solução. É exatamente aquela solução que a gente tinha encontrado antes, com o adicional aqui que eu sei que o lambda tem que ser 2. Tá? Então, o que é o método dos multiplicadores de Lagrange? É basicamente você montar o lagrangiano, né? Ou seja, colocar as restrições de igualdade, desigualdade, o que você tiver aqui junto na função, né? E impor que, de acordo com essa definição, né? Que a derivada, ou seja, o gradiente do lagrangiano tem que ser nulo na solução. Então, essa solução vai encontrar a solução ótima e os valores dos multiplicadores de Lagrange para o nosso problema. Tá? Isso aqui é só para mostrar que os multiplicadores de Lagrange e o lagrangiano são uma ferramenta para você resolver um problema de otimização com restrições. Tá? E a fundamentação toda tá aqui no alinhamento dos gradientes. O problema é que nem sempre essa solução vai ser válida, né? Nunca vai. Não tem como garantir que a gente vai ter sempre um sistema linear de equações, né? Então, para isso, existe uma coisa um pouquinho mais genérica, né? Que é o que a gente chama de lagrangiano generalizado aí, que leva em conta as condições de Karush, Kuhn e Tucker, né? Chamadas KKT conditions aqui, né? São esses três caras que propuseram isso, né? Sem entrar muito em detalhes aqui, essa definição, na verdade, é a seguinte, né? Se eu tenho uma função f de x qualquer que eu quero minimizar, uma série de restrições de desigualdade e restrições de igualdade, né? Ou melhor, de igualdade e de desigualdade, né? Eu posso montar um lagrangiano dessa maneira aqui. E aí, para resolver esse problema, né, se eu não conseguir montar um sistema linear de equações, então a gente tem uma equivalência, né? Que são essa equivalência é função aqui das condições KKT, né? Aonde eu resolver o meu problema encontrar o mínimo da função, é equivalente eu primeiro resolver um problema de maximização em relação aos alfa multiplicadores de Lagrange, depois um problema de maximização em relação aos lambda multiplicadores de Lagrange, e aí sim encontrar o mínimo em relação a x. Então, existe essa equivalência aqui entre formulações, né? E aqui eu posso ir resolvendo o problema por partes, né? E encontrar o valor dos multiplicadores de Lagrange e, consequentemente, o valor mínimo da função x. Tá?
Esse aqui é um caso particular, a gente não vai entrar muito em detalhes. Pontualmente eu vou voltar a falar sobre isso mais adiante, mas é, de novo, o objetivo aqui é só apresentar alguns conceitos iniciais e a gente vai detalhar eles à medida que existe a necessidade. Bom, por fim, então, esse vídeo aqui é baseado integralmente no capítulo 4 aí do livro, né, de Deep Learning do Goodfellow, né? Então tem alguns pontos que eu não coloquei aqui, que se você quiser dar para dar uma lida lá. E se algum ponto não ficou claro, também pode checar lá no capítulo 4 que está mais bem explicado. Tá? Bom, encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo, né? É isso.